E chega ao fim mais um Rio Open, edição comemorativa de 10 anos, final argentina, vitória de Sebastian Baez 6-2, 6-1, em cima do também argentino Mariano Navone, final até certo ponto inesperada, mas uma edição histórica para o tênis brasileiro. Primeiro brasileiro que passa o quali, Felipe Meligeni, primeira dupla brasileira passando o quali com João Fonseca e Marcelo Zorman, também 4 brasileiros nas oitavas, 3 brasileiros nas quartas, e Rafa Matos, como o primeiro brasileiro a ganhar um título de duplas em todos esses 10 anos. Eu vou trazer nesse approach de hoje um depoimento do Luiz Carvalho, diretor do torneio. Esse depoimento foi dado pouco antes da final de duplas, da final de simples, ou seja, ali ele não vai falar ainda do título do Rafa, mas vai falar muito do que aconteceu, fazendo um balanço geral de tudo que aconteceu ao longo da semana, do resultado dos brasileiros e também um pouquinho da emoção do match point do Rafa, um pouquinho da emoção dele recebendo o prêmio, de tudo que aconteceu. E no final eu faço uma conclusão, faço aqui um depoimento meu daquilo que eu achei de toda essa semana. Com certeza a gente vai ter recorde de público no final da semana, né? Foi recorde de público no qualifying. Pela primeira vez um brasileiro passou o qualifying, isso é bastante gratificante, porque a gente vem falando há muito tempo sobre a nova geração, sobre essa geração, né, que vai de Meligeni, a Clear, a Mutinelli, enfim. Aí eles começaram a ter bons resultados através do MEB, né, quando a gente criou o MEB. Pela primeira vez uma dupla brasileira passou o quali também, 5 brasileiros na chave, 3 brasileiros nas quartas de finais, então foi bem histórico nesse sentido de resultado. E foi histórico também na parte de momentos emocionantes, né, principalmente falar, né, pelo João Fonseca aí, que foi uma promessa que virou realidade, praticamente. A gente vem falando dele há algum tempo já, e ver ele num cenário, numa quadra como a Rua Kier tem, não só pelos resultados, não só pelas vitórias, mas a maturidade dele dentro de quadra realmente é uma coisa que impressionou a gente. E ele virou um showdown do tênis mundial, né? Não só brasileiro, acho que ele está sendo falado em todo mundo. E acho que o mais, quem sabe, histórico momento foi ver que o mundo finalmente viu que a energia que a gente tem aqui no Rio Open, de público, não se iguala a nenhum outro lugar do mundo. E como o Luiz coloca no depoimento dele, acho que uma edição histórica para o tênis brasileiro. Independentemente ali da final argentina, né, vitória tranquila do Sebastian Baez 6-2, 6-1 sobre Mariano Navone, mas pela primeira vez um tenista brasileiro passa o quali com Felipe Meligeni, ganhando até uma rodada na chave na sequência. Pela primeira vez uma dupla brasileira passando o quali com Marcelo Zorman e João Fonseca. 4 brasileiros chegando às oitavas, com o Felipe Meligeni, que passou o quali, com os 2 Thiagos, Thiago Wilde, Thiago Monteiro, e com o próprio João Fonseca, que recebeu o convite. Depois, na sequência, 3 brasileiros nas quartas, 3 brasileiros chegando ali com condições de chegar até a semifinal, os 3 ali com jogos duríssimos nas quartas de final. O Rafa Matos, como primeiro brasileiro campeão, ganhando as duplas no último domingo. Mas, para mim, a história que melhor define o Rio Open e toda a trajetória desses 10 anos é a história do João Fonseca. O João Fonseca, para mim, é a maior história que pode não só garantir, como comprovar todo o sucesso do Rio Open. 10 anos atrás, ele ainda um menino com 7 anos, cheio de sonhos, participava do Kids Day. Estava lá, ele era mais uma das 200, 300 crianças que no sábado participam do Kids Day. E esse ano, 10 anos depois, já participando pela segunda vez, ano passado também teve o wildcard perdendo na primeira rodada, mas agora sim jogando, participando, jogando de maneira super intensa, atraindo, chamando o público, com 2 grandes vitórias, primeiro com o Arthur Fils da França, depois na sequência ganhando o campeão
Cristian Garim, campeão nos anos passados, ou seja, chegando nas quartas de final com chance, ganha o primeiro set, acaba perdendo, mas a demonstração e a comprovação que toda a trajetória do Rio Open ao longo dos últimos 10 anos está valendo super a pena para trazer o tênis brasileiro mais presente, mais forte, e aqui fica a torcida, não só para o Rio Open continuar conseguindo trazer tudo isso para o tênis brasileiro, mas também para o João Fonseca, por tudo que fez nesses últimos 10 anos, por tudo que fez no Rio Open, mas por tudo que ele tem para fazer pelo tênis brasileiro.